Comunicando, Missionária Milka Tavares. Rádio Tamandaré 100% Jesus, 11 horas e 16 minutos. Hora da palavra de Deus, hora da resposta de Deus, hora em que o Senhor prepara para nós uma porção dobrada do Espírito. Atos, capítulo 8. Atos, capítulo 8, versículos 26 em diante. E o anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: dispõe-te e vai para o lado sul do caminho, que desce de Jerusalém a Gaza. Este se acha deserto. Ele se levantou e foi. Eis que um etíope, eunuco, alto oficial de Cândace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todo o seu tesouro, que viera adorar em Jerusalém. Estava de volta e assentado no seu carro e via lendo o profeta Isaías. Então disse o Espírito a Filipe: aproxima-te deste carro e acompanha-o. Correndo Filipe ouviu-o ler o profeta Isaías e perguntou: compreendes o que vens lendo? Ele respondeu: como poderei entender se alguém não me explicar? E convidou Filipe a subir e sentar-se junto a ele. Ora, a passagem da escritura que estava lendo era: foi levado como ovelha ao matadouro, e como um cordeiro mudo perante o seu tosqueador, assim ele não abriu a boca. Na humilhação lhe negaram justiça. Quem lhe poderá descrever a geração? Porque da terra a sua vida é tirada. Então o eunuco disse a Filipe: peço-te que me expliques a quem se refere o profeta. Fala de si mesmo ou de algum outro? Então Filipe explicou, e começando por esta passagem da escritura, anunciou-lhe a Jesus. Seguindo eles o caminho fora, chegando a certo lugar onde havia água, disse o eunuco: eis aqui a água, que impede que seja eu batizado? Filipe respondeu: é lícito, se creres de todo o coração. E respondendo ele disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então mandou parar o carro, ambos, e desceram a água, e Filipe batizou o eunuco. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe, não vendo mais o eunuco, e este foi seguindo o seu caminho cheio de júbilo. Mas Filipe veio a achar-se em Azoto, e passando além, evangelizava todas as cidades, até chegar a Cesareia. Esta passagem nos mostra quando o pastor encontra uma ovelha perdida, quando o pecador encontra o Senhor, quando há um avivamento, quando ouvimos sobre salvação de pessoas, quando filhos de Deus são libertados da necessidade, quando a obra de Deus cresce, quando todos os remidos estiverem na glória, haverá alegria. E essa passagem mostra a história de Filipe e o eunuco. Atos 8, do 27, eu li até o 40, narra o encontro de Filipe com esse oficial do alto escalão, servo da rainha Cândace. E ali, ele começou, o próprio Filipe, a mensagem de Jesus para um estrangeiro sedento de entendimento. A obediência de Filipe, após ser instruído por um anjo, Filipe deixa Samaria e vai para uma estrada deserta, mostrando a prontidão em seguir a orientação divina. E é este título que dou a esta live: atendendo a orientação divina. Aquele etíope é como um buscador. O eunuco era um
um alto funcionário com posses, mas buscava a verdade espiritual, ele lia o profeta Isaías no capítulo 53, demonstrando interesse sincero nas escrituras, embora ele não compreendesse, né? Então, o propósito da intervenção destaca a necessidade de alguém, para que alguém explique a Bíblia para ele. E Filipe é direcionado pelo Espírito Santo para ser esse guia, conectando a profecia do Antigo Testamento a Jesus Cristo. O cenário é uma carruagem que representa a busca humana. O etíope é encontrado a providência divina através de Filipe, o Espírito Santo, que resulta na explicação do Evangelho e no batismo. Talvez muitos não estão mais procurando a Deus ativamente. Não estão querendo andar na direção do Espírito. O anjo do Senhor, o Espírito Santo, guia Felipe para um lugar solitário. O que ressalta que Deus se importa com indivíduos, prepara oportunidades missionárias específicas. Ou seja, aquele homem estava andando no seu caminho até o seu destino. Enquanto ele lia a Isaías 53, o Senhor vê ali uma ovelha que precisa de um cuidado diferenciado. Mas para aquela ovelha receber esse cuidado, era necessário que Filipe obedecesse prontamente, sem questionar, saindo do ministério de multidões para atender apenas uma única pessoa no deserto. Isso é um exemplo de prontidão na missão, no compromisso. Porque Deus, ele não está interessado em quantidade. Quando Jesus cita a parábola do bom pastor que dá a vida pelas suas ovelhas, são 99 sãs que ele deixa lá no redil e vai atrás de uma que não chegou. Então a obediência de Felipe teria o conhecimento para aquele etíope que procurava a resposta de Deus. Mas aquele encontro entre Filipe e o etíope tinha um propósito, pois ele estava lendo. E quando o Espírito ordena a Filipe que se aproxima, destacando a leitura bíblica, preparou o coração do eunuco para que ele pudesse entender a mensagem ou ouvir a mensagem. A pregação centrada em Cristo está no 30 e 35 do 8 de Atos. Deixa eu ler novamente para você ver somente o início. Correndo Filipe, ouviu ler o profeta Isaías e perguntou: compreendes o que estás lendo? Ou seja, aquilo que tu não entendes, eu posso explicar. Aquilo que tu não crê, eu posso te mostrar. Mas o eunuco crê e é batizado. Da ovelha que está precisando de uma resposta. O próprio Deus mostra aqui na sua palavra, bem explícita, nessa pregação central de Cristo, explica Felipe que o cordeiro é levado ao matadouro. Em Isaías é Jesus. A explicação mostra no Antigo Testamento e aponta para a obra redentora de Jesus. O batismo e a conversão daquele homem que crê e é batizado imediatamente, tornando-se um dos primeiros convertidos gentios. A explicação nos mostra a obra redentora de Jesus. E o Espírito Santo, quando ordena que Filipe se aproxime,
destaca a leitura bíblica para que Filipe entenda que já há um espaço para evangelização. Diz que aquela leitura bíblica já tinha preparado o coração do eunuco para a mensagem. Então, às vezes, a gente pensa assim, eu vou sair de uma multidão que eu estou para ir atrás de apenas uma pessoa. Eu vou sair de um centro, de uma igreja que eu estou aqui, eu sou diácono de uma igreja primitiva. Vou sair de um avivamento de Samaria e ir para um deserto no caminho de Jerusalém, Gaza. E eu vou atender uma coisa dessa. Mas deixe que Deus estava preparando um encontro estratégico entre o eunuco e Filipe, um diácono que estava atendendo a voz do Espírito Santo. Como é bom, irmãos, quando atendemos a voz de Deus. Eu repeti isso inúmeras vezes já desde o dia 1º de setembro, quando aceito o convite de voltar a casa. Eu tenho a plena convicção de que foi direção do Espírito Santo. Porque quando eu estava em oração, conversava com meu esposo, eu jamais imaginei que eu estaria aqui de volta. Mas o Senhor, Ele trabalha no caminho, Ele prepara uma situação. Eu vou deixar esta multidão para estar atrás de uma apenas coisa. Deus tem um propósito, irmãos, para todas as coisas. Deus está interessado em uma única pessoa. Deus está interessado em um único filho, que deseja conhecê-lo, que deseja ser salvo, que quer ser batizado, que crê no Evangelho, que crê em Jesus, que Ele entregou-se em morte de cruz. A alegria no céu quando um pastor encontra uma ovelha perdida, quando um pecador se arrepende, diz a palavra. E é bem verdade que essa passagem relata sobre isso. Porque mesmo sendo o único homem que estava lendo Isaías dentro de uma carruagem, Deus já estava ali. Eu tenho certeza que no contato diário que a gente tem com os parentes, com vizinhos não crentes, às vezes nós somos levados a pensar que enquanto Deus está operando em nós, trabalhando em nós, neles, por sua vez, também é necessário iniciar um trabalho. É como Deus estivesse esperando, à espera de uma aproximação, para iniciar essa ação de salvação na vida de alguém. E o que é interessante, Ele tira Filipe do seu comodismo, de dentro de 4 paredes, da sua congregação, para ir correndo atrás de uma carruagem para uma ovelha que estava necessitada de conhecimento. E é claro que o encontro de Filipe com esse oficial etíope no caminho de Gaza nos mostra uma situação totalmente diferenciada do que nós temos visto por aí. Quando ele inicia a sua aproximação à carruagem daquele oficial, Deus já está trabalhando na vida daquele homem. Ele vem de Jerusalém, onde esteve buscando ao Senhor, e vai e volta para sua terra, lendo o profeta Isaías. Assim, antes da chegada de Filipe, Deus já estava ali com o etíope, gerando sede pela presença de Deus, preparando aquele coração para o anúncio de Jesus. Aleluia! Deus, Ele está numa situação de forma diferente. O homem olha humanamente e faz: como é que eu vou deixar uma congregação inteira, cheia, que eu trabalho, que eu sou diácono, para ir atrás de um camarada etíope que está dentro de uma carruagem, e eu sei lá como esse homem vai me receber? Deus está trabalhando na vida daqueles que secam nossas vidas, às vezes numa circunstância alegre, triste. Mas por meio de toques explícitos e sutis, o Senhor trabalha através do rádio, através de um hino, através de uma palavra de um vizinho, através de uma mensagem no Instagram, através de uma mensagem que vem no WhatsApp. Bom dia! Aí diz: se alegre no Senhor, Ele está contigo. Deus trabalha de formas diferentes, na sutileza. Então, qual seria o nosso papel neste caso? Fazer o que Filipe fez. Ouvir a voz do Espírito Santo. Aproxima-te e acompanha-o. Quando olhamos as vidas dos nossos amigos, parentes, vizinhos,
Nós somos convidados a nos aproximar e andarmos ao lado deles. Muitas vezes é Deus que está te levando por aquele caminho. Eu me lembro a semana passada, quando eu ia falar com alguém só ao telefone, e o Senhor disse, não é só para atender, é para ir lá. Eu disse, mas Deus, contei a minha situação e o Senhor disse, é para ir lá. Então Deus faz isso, Ele cria uma situação sensível, faz com que a gente tenha essa sensibilidade pelo nosso irmão nas nossas vidas, quer que a gente seja sensível à voz dele, que fala ao nosso coração. Não é pelo telefone, tu vai ter que ir lá pessoalmente. E eu tive que ir, eu tive que atender a voz de Deus, eu tive que, no trabalho de Deus em nossas vidas, é necessário que estejamos sensíveis à voz do Senhor. Que entendamos que Ele está nos levando, nos convidando a se envolver na vida de alguém para uma obra. Ele tem um propósito. Deus já está ali. Deus já está trabalhando naquela vida. E a nossa chegada, aleluia, é só uma confirmação, é só a salvação de uma ovelha que talvez fosse se perder. Aleluia. Mas o Senhor nos leva como fez com Felipe. E diz, ei, sai daí do teu comodismo, sai daí desse templo cheio, sai daí desse lugar onde tu já cuida das ovelhas, tu já é diácono, sai daí, vai-te embora para ali, para aquela carruagem, porque lá tem um eunuco que está precisando entender qual foi o sacrifício do meu filho Jesus. E é claro que Deus nos concede sabedoria, conhecimento, Ele nos concede como falar, como aconselhar. Ele nos concede um revestimento para o nosso ministério. Ele nos mostra os caminhos, Ele dá as tarefas. Essa é a riqueza do crente, quando nós agradecemos ao Espírito Santo, porque Ele nos guia. Sem Ele, nada podemos fazer. A gente precisa da presença de Deus para nos guiar, para dizer se aquele caminho é um caminho seguro. Veja que aquele etíope era um homem importante das finanças. Era tipo um ministro de finanças. Alguém que buscou a Deus, que com certeza viajou até Jerusalém a fim de encontrar com Deus. Mas foi humilde apesar da sua posição. Porque ele confessou sua falta de entendimento. Ele entendia de finanças. Ele era um homem grande nas finanças, mas ao que se referia a Jesus, ao Evangelho, à salvação, ao sacrifício, ele precisava ser instruído. E como um aluno, ele faz ali umas perguntas a Felipe. Um que creu na mensagem, seguiu a verdade e aceitou a Jesus. Um cristão alegre que seguiu o seu caminho cheio de júbilo. Aleluia. O Senhor é que concede a sabedoria, irmãos. Sabe por que tem muita gente caindo do cavalo? Tem muita gente sofrendo adversidades. Tem muita gente se desviando, muita gente falhando. Porque ele confia na sua própria força. Ele confia no seu próprio entendimento. Ele confia no seu próprio caminho, mas temos que estar sensíveis à voz do Espírito Santo. Aleluia. Quando Felipe explicou, dizendo que esta passagem da Escritura, que ele começou a anunciar Jesus, seguindo eles ali, chegando a um certo lugar que havia água, disse o eunuco, eis aqui a água. Quem pede que eu seja batizado? Felipe respondeu, é lícito. Se creres de todo o coração. E respondendo ele, disse, creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Aquele que crê e for batizado será salvo. Além de crer, ele ainda foi batizado, teve a oportunidade, havia uma curiosidade, havia um desejo, havia um entendimento de que ele precisava ter um novo nascimento. Havia uma vontade naquele homem de, apesar de ele ser conhecedor das finanças, grandioso, como a Bíblia diz, um homem importante, um ministro de finanças na Etiópia, mas ele queria mesmo era conhecer as coisas do céu. Ele queria saber como era isso, que ele foi levado como ovelha
muda ao matadouro perante os tosqueadores, e assim ele não abriu a sua boca. Aquilo comoveu o seu coração, ele estava lendo, nesta viagem longa para frente e para trás, ele estava se alimentando da palavra. Talvez você está ouvindo agora, ouve a palavra e não mastiga, ouve a palavra e não guarda, ouve a palavra e não toma atitude, ouve a palavra e não muda de rota, ouve a palavra e não muda de caminho, ouve a palavra e não quer aceitar Jesus como coordenador da tua história. Você está pensando que para chegar ao céu vai adiantar estar só ouvindo? Para a rádio, ouvinte é só para ouvir. É importante. Mas para o evangelho, não adianta só ouvir. Você tem que ouvir, absorver, praticar e viver na fé. Confessar Jesus. Entender da salvação. Aceitar o sacrifício dele. Crer e ser batizado. E com certeza, tudo será mudado. O Senhor está falando com alguém nesta manhã. O Senhor está te fazendo uma proposta de reajuste. O Senhor está te fazendo uma proposta de mudança de caminho. O Senhor está te convidando a ter uma nova atitude. O Senhor está te convidando para entender que o caminho que você tem trilhado talvez seja de aprendizado, de curiosidade, de necessidade de entender que a salvação só quando você confessar que é filho, que é servo do Filho de Deus. É necessário que eu tenha um novo nascimento, é necessário que eu tenha uma atitude. É necessário que eu mude a minha postura. Porque Deus já está aí. Deus já está na sua casa. Deus já está agindo na sua vida. Deus tem um propósito de vida para você. É claro que nesse contato diário que temos com os amigos, com pessoas, hoje o WhatsApp tornou isso muito mais fácil. Nem ligação mais a gente faz. É muito raro. Mas o Senhor está dizendo para mim e para você, eu já estou aí. Se você quiser a transformação, escuta a palavra, te alimenta e toma atitude. Não seja só ouvinte, mas seja um ouvinte que crê. Seja um ouvinte que se alimenta. Seja um ouvinte que é sensível à ação de Deus na sua vida. Seja um ouvinte que é sensível à voz de Deus no seu coração e tome uma atitude. Deixe o trabalhar de Deus ser completo na sua vida. Deixe esse encontro de hoje, da minha voz aqui no rádio, na Rádio Tamandaré. Aí na tua casa, no teu estabelecimento, talvez você está ouvindo no rádio de alguém. Está ouvindo no celular de alguém, mas Deus já está trabalhando na tua vida. Talvez você esteja buscando no lugar errado. Talvez você esteja buscando de pessoas erradas. Talvez você esteja esperando de alguém que não pode te dar. Mas Deus já está aí. E está te perguntando, tu crê? Se creres, serás salvo. Se creres, serás batizado. Se creres, verás a glória de Deus. Se creres, algo grande vai acontecer. E eu sei que você que está ouvindo aí vai dizer, ô missionária Milka, se eu aceitar esse Jesus como meu Salvador, o que é que eu tenho que deixar? Olha, irmão, me faz lembrar agora daquelas 6 talhas onde Jesus transformou água em vinho. As talhas era para que as pessoas que fossem às festas ou chegassem a algum lugar de viagem, eles pudessem se purificar. Ou seja, tirar a poeira do corpo, tirar a sujeira, o suor do rosto. Naquelas talhas que tinham 3 medidas a mais de que elas deveriam ter. E a Bíblia mostra quando Jesus purificou, ele separou o imundo e fez um vinho tão perfeito que o próprio mestre Sala, o provador de vinhos, ele estava ali ouvindo
vendo a situação de falta de vinho, e quando ele provou, ele disse: como é que serviram o melhor vinho no final da festa, quando todos já estão iludibriados, já estão sentindo a bebedice? E como é que servem o melhor vinho agora? Porque talvez você no início estava na impureza. Talvez no início você estava no pecado. Talvez no início você não quisesse o conhecimento. Porque o conhecimento vai tirando a nata dos teus olhos. Vai mostrando o que é certo, o que é errado, o que é pecado, o que desagrada a Deus. E é isso que Deus quer fazer com você. Uma mudança de vida. E a palavra relata isso. Que é a grande alegria. Quando o pastor encontra uma ovelha perdida. A grande alegria quando um pecador encontra o Senhor. A grande alegria quando este avivamento chega. Porque, claro, com a chegada de Jesus tem que ter mudança. Talvez você está com um fardo muito pesado. Talvez você está com peso, uma ansiedade muito grande, uma responsabilidade muito grande. Aí Jesus diz assim: troca o teu fardo comigo, porque o meu fardo é leve. A alegria é muito grande quando a obra de Deus cresce. A alegria será redobrada quando todos estiverem na glória. É para isso que pregamos todos os dias. Você acha que nós não cansamos, não? Você acha que nós às vezes não pensamos: para que eu vou falar? Fazer barulho como um sino e ninguém vai ouvir? Para que eu vou estar insistindo nessa coisa de pregar no rádio? Se rádio é só para ouvir hinos, é só para ouvir música e se alegrar. Mas Deus tem usado esta ferramenta, que é o rádio, para atingir o teu ouvido, porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. O ouvinte já tem essa coisa no nome. Você é ouvinte, você está ouvindo a palavra de Deus. Então é necessário um novo nascimento, é necessário a mudança. É necessário algo extraordinário na sua vida. É necessário que Deus faça como fez nesse encontro de Filipe com o eunuco. Ele era um grande entendedor de finanças. Um ministro de finanças da sua época. Ele estava a serviço da rainha dos etíopes. Era oficial de Cândace. Era o superintendente do tesouro. Mas ele vinha adorar em Jerusalém. Diante de todo esse tesouro, de tudo que ele cuidava, ele veio buscar a alegria verdadeira. Ele veio querer sentir o que significava o que Isaías 53 dizia. Foi levado como ovelha ao matadouro e como um cordeiro mudo perante o seu tosquiador. Assim ele não abriu a sua boca. Em favor de nós, ele cumpriu o porquê e o pra quê dele ser escolhido. Em favor de nós, ele levou sobre si todas as nossas culpas, todas as nossas enfermidades. E o Senhor está dizendo para você: vai ter uma alegria no céu quando você se arrepender. Vai ter uma alegria no céu quando você decidir confessar a Jesus como teu único e suficiente Salvador. Ei, a obediência de Filipe em sair de um lugar do seu trabalho, que era diácono, a congregação cheia, para ir atrás de uma carruagem com um homem só. Não é porque alguém pode até dizer um superintendente, um ministro, ele tinha que ir atrás. Não, irmão, para Deus não tem esse negócio. Se a ovelha tem lão, se a ovelha não tem, se a ovelha tem perna quebrada ou não tem, se a ovelha tem um olho ou tem dois olhos, se a ovelha é grande ou pequena, para Deus não tem isso. Eu hoje preguei em outra emissora e vou dizer aqui.
Da sua direita ele vai separar as ovelhas e da sua esquerda ele vai colocar os bodes, aqueles que estão no meio, mas não são chamados, não são escolhidos, não são justificados, não são separados. Está chegando o dia da volta do Filho do Homem e ele quer que eu e você pregue o evangelho. Ele quer que eu e você aceite Jesus. Ele quer que eu e você confesse Jesus. Ele quer que eu e você entremos, que a salvação, que é o próprio Jesus, o seu sacrifício, entre na nossa rotina, como entrou na rotina daquele homem poderoso. E eu encerro as minhas palavras dizendo agora: agradeça ao Espírito Santo, porque ele tem te guiado, tem te aconselhado. Agradeça ao Espírito Santo pelo revestimento que ele dá no teu ministério. Agradeça ao Espírito Santo porque ele está te mostrando o caminho que você deve trilhar. Agradeça ao Espírito Santo porque ele te dá algumas tarefas, mas você precisa cumpri-las. Agradeça ao Espírito Santo, porque agradecer a ele é a tua riqueza, porque ele tem te guardado. Porque a palavra diz que Jesus foi preparar lugar, mas deixou conosco um Consolador. E é bem verdade que nós agradecemos ao Espírito Santo, porque sem ele nada podemos fazer. Que você possa confessar Jesus como único e suficiente Salvador. Deixar essa vida de erro. Deixar essa vida de pecado. Deixar essa vida onde alguém até nem acredita mais que você teria uma mudança. Mas Jesus está querendo transformar a tua vida. E eu quero reafirmar: Deus já está aí. Assim como eu estava naquela carruagem, vendo quando eunuco se interessou pela salvação e pela história de Jesus em Isaías 53. E também estava com Felipe quando o Espírito Santo lhe deu a ordem. Porque ele é onisciente, onipresente e onipotente. Ele sonda e sabe todas as coisas. E ele está dizendo para você: eu estou aí. Volte para o seu lugar de origem. Ou se nunca confessou Jesus, confesse. Abandone a prática do pecado, que você encontrará misericórdia. Que Deus te abençoe, a tua vida, a tua casa, a tua família. Em nome do Senhor Jesus. Amém.